Bem, então eu preparei esses slides para nós relembrarmos a função polinomial do primeiro grau, cujo gráfico será uma reta. Funções afim. Então, as funções afim, também conhecidas como funções polinomiais do primeiro grau, correspondem a relações entre uma variável dependente e uma variável independente expressas por polinômios do primeiro grau. Tá? Então, uma função f de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, tal que f de x é igual a ax mais b. Então, esta aqui é a forma da função afim. Tá? Nós já vamos falar mais um pouquinho nela. Graficamente, tá? Nós teríamos uma reta. Por exemplo, este gráfico aqui ao lado é o gráfico de uma função afim. Este outro aqui também é o gráfico de uma função afim. A diferença entre os dois é que olha aqui, é uma reta crescente e o outro uma reta decrescente, tá? Muito bem. Então, vamos, a partir de um exemplo, retomar alguns conceitos iniciais de função, tá? Então, esse exemplo aqui, ele vai utilizar esta tabela, que tem o preço de alguns combustíveis, tá? Utilizaremos aqui uma tabela ao lado, relacionando a quantidade de litros com o preço a pagar em reais, tá? E para montar esta tabela aqui, eu vou utilizar o valor do litro da gasolina comum. Então, se eu abastecer o meu carro com 10 litros, vou fazer 10 vezes o valor do litro e vou pagar um total de R$ 28,97. Para 20 litros, R$ 57,94. Para 30, R$ 86,91. 40, R$ 115,88. E para 50, que é a capacidade máxima do meu carro, R$ 144,85. Bem, o que nós observamos nesta tabela? Observamos que ela relaciona duas grandezas. A quantidade de litros de combustível, que eu fui informando aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, tá? E o preço em reais a pagar, que nós fomos calculando, tá? De acordo com as quantidades de litros que eu fui informando, ok? Muito bem. Percebam que cada quantidade de litros de combustível corresponde a um único valor em reais. Então, isso aqui é a característica de uma função. O preço a pagar, que está aqui em verdinho na nossa tabela, ele vai depender da quantidade de litros de combustível, né? Podem olhar, para 20 litros eu tenho um preço de R$ 57,94. Agora, para 50 litros, o preço já muda, é R$ 144,85. Então, isso significa que como o preço depende da quantidade de litros, este preço é a nossa variável dependente, chamada de y. Tá? E a quantidade de litros que eu vou abastecer, certo? É a variável independente, chamada de x. Ok? Então, se eu quiser abastecer o meu carro com x litros, quanto eu vou pagar? Pensando aqui na gasolina, tá? Então, o preço depende da quantidade de litros que eu vou abastecer. O preço do litro é 2,897, que eu vou multiplicar
por essa quantidade. Então, aqui está a lei de formação desse pequeno exemplo que nós fizemos. Ok? Então, olha lá. Função polinomial do primeiro grau. É toda função f de R em R, tá? O que é esse primeiro conjunto R? Ele vai trazer para mim os valores de x, né? Então, ele é o domínio da função. E o outro conjunto R aqui é o contradomínio, onde estarão os valores de y. Eu vou pegar valores aqui de x, substituí-los aqui na forma da função, tá? Eu vou ter uma lei de formação para encontrar os valores de y. E o a deve ser diferente de zero. Então, uma função f de R em R, que a todo número x associa o número ax mais b com a e b reais e a diferente de zero, é uma função afim ou polinomial do primeiro grau. Aqui está a forma dela. Este y pode ser escrito como f de x. O a é um número real e ele se chama coeficiente angular. Ele vai fornecer para mim a declividade da reta. Que é isso? É a inclinação da reta com o eixo x, tá? Depois, em uma aula específica, nós vamos trabalhar isso aqui com mais profundidade. O b, que é o termo independente de x, é a constante, tá? Ele se chama coeficiente linear. E ele mostra para mim onde a reta intersecta o eixo y, ok? Mas não se preocupem, que depois eu vou voltar nisso aqui com um rigor maior. Gráfico cartesiano. A pergunta é: o gráfico de uma função afim é sempre uma reta? E nós temos como demonstrar isso. Vejam aqui ao lado, tá? Temos 3 pontos. Por esses 3 pontos está passando uma reta. E vamos olhar aqui as coordenadas do ponto P1, ó. A coordenada x é x1 e a coordenada y é ax1 mais b. O que é esse ax1 mais b? Bem, nós temos uma função que eu não conheço, que descreve essa reta aqui no gráfico, e ela tem essa forma, ax mais p. Se a abscissa do ponto P vale x1, eu vou substituir o x aqui nesta forma por x1. E a ordenada será, ó, ax1 mais b, ok? Mesma coisa para o ponto 2, P2. Eu tenho a abscissa, que é x2, vou lá na forma da função ax mais b e substituo essa abscissa x2 para encontrar a ordenada ax2 mais b. Então, aqui seria a ordenada 1, aqui seria a ordenada 2, ok? E bem no meio aqui deles, eu tenho esse terceiro ponto, chamado de ponto P, e cujas coordenadas são x0 e ax0 mais b. Muito bem. Vamos observar aqui, neste gráfico, tá? 2 triângulos, ó. Um triângulo aqui e outro triângulo aqui, ok? Observe as medidas dos catetos dos triângulos. P1, AP. Então, medidas dos catetos, tá aqui, ó. Aqui eu tenho um cateto, né?
e aqui eu tenho o outro cateto, ok? Quais são as medidas deste cateto aqui, que é paralelo ao eixo X? Bom, seria bem simples se eu soubesse os valores numéricos aqui. Por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui fosse 1, eu poderia dizer que a medida deste cateto são 4 unidades, tá? Mas eu não tenho os valores numericamente falando. Eu tenho a representação deles por letras. Então, para achar esse 4, eu fiz uma diferença, 5 menos 1. Então, este cateto ele pode ser dado por x0 menos x1, ok? Da mesma maneira, este cateto aqui, se nós projetarmos aqui no eixo y, tá? Podemos calcular também como sendo a diferença dessas duas ordenadas aqui. Então, seria essa menos essa, tá? Se fossem valores numéricos, por exemplo, se aqui fosse 7 e aqui fosse 4, 7 menos 4, este cateto teria essa medida aqui de 3 unidades, ok? Agora vamos olhar o outro triângulo, mesmo raciocínio. Eu tenho o cateto aqui, que projetando lá no eixo X, a sua medida será dada por x2 menos x0. E este cateto aqui, projetando no eixo Y, eu vou fazer a diferença entre esta medida e esta medida aqui. Certo? Tá. Então, vamos ver. Eu posso dizer assim, ó, que o segmento, que é o cateto, né, que vai de P até A, deixa eu pegar uma outra cor aqui de caneta, vamos pegar um azulzão. Então, ó, essa medida aqui, ó, que vai de P até A, ela é o quê? AX0 mais B, ó, AX0 mais B, menos AX1 mais B, entre parênteses. Esse sinal de menos vai trocar esse e vai trocar esse. Cuidado, tá? Então, este cateto está para o cateto P2 sobre B, que é esse aqui, ó, cuja medida é dada por esta diferença AX2 mais B menos AX0 mais B, não esquecendo aqui da distributiva do sinal, tá? Vejam lá, que resultado que nós chegamos aqui, ó. Quando a gente faz a regrinha de sinal, este B vai cancelar com este B aqui em cima e este B vai cancelar com este B aqui embaixo. O que que vai sobrar? Vai sobrar aqui x0 menos x1, ó, x0 menos x1 e x2 menos x0. Então, significa que o cateto PA está para o cateto P2B, assim como o cateto AP1 está para o cateto BP1. Olha só, esses dois triângulos têm dois lados proporcionais e um ângulo reto. Portanto, são triângulos semelhantes. Como consequência disso, as medidas de seus ângulos correspondentes são iguais. Então, olha aqui, ó, este ângulo e este ângulo são ângulos correspondentes, estão aqui do mesmo lado desta reta e vão ter a mesma medida, ok? Olha lá, mesma medida de 45 graus, é a mesma inclinação, tá?
Isso somente é possível se os pontos P1, P2 e P estiverem em uma mesma reta. Então, sim, o gráfico de uma função afim será sempre uma reta. Está demonstrado. Para construir o gráfico de uma função afim, tá? Bem, existem outras maneiras que depois nós vamos verificar com mais profundidade. Mas, basicamente, eu posso montar uma tabela, escolher alguns valores para x, né? Encontrar os valores de y, colocar os pontos no gráfico e traçar a reta. Mas eu preciso, na verdade, de apenas 2 pontos para determinar uma reta. Não preciso mais do que isso. E quais seriam esses melhores pontos? Bem, na minha opinião, os melhores pontos é onde a reta está cortando o eixo x e onde a reta está cortando o eixo y. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma função f de x igual a 2x mais 4 e vamos atribuir aqui um valor para x. E este valor será o valor de 0. O que vai acontecer quando eu atribuo o valor de 0 para x? Eu vou descobrir o ponto onde a reta intersecta o eixo y. Lembram no início que eu mostrei para vocês o coeficiente linear da reta, que é o b? Pois bem, este é o b e ele vale 4. E o que ele significa? Exatamente aonde a reta intersecta o eixo y, tá? Agora eu vou fazer um truquezinho aqui nessa tabela. Ao invés de eu atribuir a x um outro valor, eu vou atribuir a y o valor de 0. O que eu vou fazer com isso? Eu vou descobrir o zero da função, que é exatamente o ponto onde a reta intersecta o eixo x. Então, eu vou substituir diferente aqui na minha tabela. O f de x, que é o y, vai valer 0, igual a 2x mais 4. Vai passar esse 4 para cá, vai ficar negativo, tá? Vai passar o 2 dividindo, então, menos 4 divididos por 2, menos 2, e este é o valor do x, ok? Então, olha lá para o gráfico. Como é que ficou meu gráfico? Eu tenho os 2 melhores pontos para traçar a reta, que é o ponto onde a reta intersecta o eixo y, que eu não precisava ter calculado, porque a própria função já me fornece essa informação quando ela está nesta forma aqui, ó, ax mais b, né? Aqui eu já tenho o coeficiente linear, que é exatamente o ponto onde a reta intersecta o eixo y. E este ponto aqui, ele é o zero da função, né? Ou raiz da função, que é onde a reta vai intersectar o eixo x. Logo, o y é que vai valer 0, tá? E agora, basta traçar a reta. Simples, tá, pessoal? Bem simples. Até a próxima aula.